Imóveis. 8h23. Repita. 8h23, Jornal da Manhã recebe agora o presidente da Copanest, Vinícius Luiz. Na pauta, o não pagamento do governo do estado dos plantões da categoria. Seja muito bem-vindo, presidente. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ouvinte. Agradeço a oportunidade de estar por aqui e a gente vai poder falar um pouco mais sobre a situação dos pagamentos e o que a gente pode esperar para os próximos dias, né? Que é o que todo mundo quer saber. A gente nunca convida o senhor aqui para tratar de coisa boa, né? Só pancada. Pois é. Doutor Vinícius, qual é o risco? O que está acontecendo nesse momento com relação aos pagamentos aos anestesiologistas, tá? Mas vou falar anestesistas mesmo aqui, que prestam serviço ao poder público. Bom, nós médicos anestesistas, a gente tem 2 contratos, é importante que se distingua os dois. Nós temos contratos de cirurgias eletivas com o município. Esse contrato ele é composto tanto pelo município, quanto pelo estado, quanto um pedacinho federal. Tá? Esse contrato de eletivas, que é esse contrato que nós temos indicativo de suspensão nesse momento, né? A gente vai suspender temporariamente as atividades a partir do dia 1º de outubro, a partir de domingo. Né? A gente não quis acelerar para o meio da semana, nem se antecipar, por causa de 2 motivos. Primeiro, cuidado com os nossos pacientes, né? A gente parar no meio da semana é muito complicado. Segundo ponto, em relação aos pagamentos em si. O que acontece? Nós temos um pagamento em atraso e temos outro a vencer agora na sexta-feira. Vou contar a história desde o início, que é mais fácil, né? O governo chamou não só a Copanest, né? Chamou também a Copmed, vários hospitais, por exemplo, o Hospital do Coração, o Hospital Rio Grande, porque todos esses entes tinham dívidas com o Estado, e o Estado a gente sabe que tem melhorado a arrecadação cada vez mais, a gente tem divulgado isso, e em contrapartida, os pagamentos não estavam vindo. E eles sentaram conosco, junto com a Secretaria de Planejamento do Estado, as 2 secretarias, tanto a Secretaria Estadual de Saúde quanto a Municipal, intermediados pelo Ministério Público, na busca de achar uma solução para os primeiros pagamentos desse ano. A gente está falando aí de janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses. E aí o governo chegou, olha, eu estou com muita dificuldade de ser pago esses valores, a nossa perspectiva não é boa com relação a esses pagamentos e a gente queria fazer uma proposta para vocês. A gente, pois bem, a gente está aqui para ouvir a proposta. Infelizmente a proposta que eu tenho não é a melhor dos mundos, seria um parcelamento em 18 vezes. 4 meses em 18 vezes. 4 meses de salário dividido em 18 vezes. Pense aí se fosse com você. O valor total é quanto, doutor? O valor total, mais ou menos essas notas giram em torno de 1,5 milhão cada nota. A gente está falando algo maior do que 6 milhões, dividido em 18 meses. Isso, claro, que a gente está falando para 300 cooperados, né? Inúmeras cirurgias, então... E tem gente que vive basicamente de SUS. Você imagina o que é você ficar 4 meses... Eu estou falando 4 meses... que a gente já recebe muito além depois desses 4 meses. Para que se entenda, todo mundo que está ouvindo, quando o médico trabalha em janeiro, ele não recebe em fevereiro, não. Ele já vai receber vários meses para frente. Quando chegou-se em agosto que foi se discutir os pagamentos de janeiro do início do ano. Você imagina o que é você trabalhar em janeiro e estar discutindo agosto, o seu pagamento de janeiro ser dividido em 18 vezes. É muito grave. É complicado. É muito grave. Então, assim, e qual era a contrapartida do governo? Era, olha... Em contrapartida, nós pagaremos a partir de agosto de forma regular, tanto a Secretaria Estadual de Saúde quanto a Secretaria Municipal de Saúde pagarão regularmente as competências seguintes a abril, que seria maio. Interrompendo rapidamente, então, só para de janeiro para abril houve esse parcelamento de 18 vezes, e de maio até agosto, como é que foi o De maio até agosto seriam pagos regularmente. Sim. No decorrer dos meses seguintes. Em agosto, no final, até dia 29 de agosto, teria que ter sido pago a competência de maio. A gente trabalhou maio e foi receber em agosto. E aí teria que se pagar esse mês corretamente. Terminou-se agosto, não houve o pagamento. E aí, durante a reunião, uma das discussões era essa. O aceite do parcelamento, qual é a garantia que o governo dá em troca? Ele falou, olha, nós podemos nos assegurar que se nós não pagarmos, nós temos tanta certeza que poderia vir o bloqueio, solicitar o bloqueio das contas do Estado para que houvesse o pagamento, para ter alguma base de segurança. Uhum. Nós não pedimos o bloqueio do pagamento no entendimento de uma colaboração com tanto o Estado e o município na busca de uma solução durante o mês, né? Infelizmente, hoje a gente está se aproximando do final do mês de setembro. Sexta-feira agora vence mais 2 competências, né?
O valor acumulado em atraso de maio, aí, somando o Estado e o município, estava na faixa de 2 milhões e 400 mil. O Estado ontem sinalizou pagamento, tá? Ele emitiu uma nota bancária, que a gente espera que pague hoje. Então vai faltar mais ou menos 1 milhão do município, um pouquinho menos. Do 959 mil, quase 1 milhão, do município de maio, que está em aberto. E sexta-feira agora, já vai se somar 1 milhão e 460 mil a mais de não pagamento, caso não haja o pagamento da sexta-feira. Por que me preocupa o não pagamento? Esse pagamento, só pra gente à vontade, entender, à vontade. Esse pagamento ele ainda é referente a maio. O acordo de 18 vezes não foi pago nenhuma. O acordo de 18 vezes foi pago sim. Um. O acordo de 18 vezes foi pago. Um parcelamento tá normal. Tá no, então, tá no o parcelamento tá normal. O que não foi pago foi o ordinário. Sim. Então, e sexta-feira vence mais um ordinário. Sim. No valor aí de 1,5 milhão quase na sexta-feira. Se não está se conseguindo pagar nem o de agosto, a gente também não tem perspectiva de pagamento para sexta-feira agora. Doutor Vinícius, a gente vê que a Copanest tem um serviço muito grande, porque todas as cirurgias dependem da presença de anestesistas e os que tem no quadro do Estado são insuficientes, isso já está muito claro. Mas, além das cirurgias eletivas que serão provavelmente suspensas em domingo, caso não aconteça esse pagamento, há a possibilidade da paralisação também dos serviços de urgência e emergência? Pronto. Nesse momento não existe essa possibilidade de urgência e emergência, porque nós estamos preservando só as cirurgias eletivas, como a gente sempre faz, mantendo só um controle dos plantões municipais, que é o que nós temos de urgência e emergência, como a Araquém, dentro de um escopo diferenciado. A gente está mantendo tanto as cirurgias de plantões, quanto uma cirurgia, por exemplo. Às vezes a gente pega situações que o paciente está infectado. E 2 dias depois, ele não consegue esperar para ter uma cirurgia sem essa infecção se espalhar para o resto do corpo. Então, nós fomos fazer, sim, essas cirurgias de urgência e emergência de forma normal, como nós temos feito. Então, quando for uma urgência e emergência, a gente vai fazer. Aí cai naquela discussão, né? Olha, eu acho que essa emergência não é emergência. Cabe a cada médico avaliar individualmente se é emergência ou não. Existe uma segunda preocupação nossa de linha de pensamento, que é outro contrato. Como nós somos um dos maiores prestadores, né, na área de anestesia, a gente, assim como tem empresas que prestam muito serviço em cirurgia, outras prestam limpeza, a gente faz anestesia. Então, da parte anestésica, a gente tem um contrato de plantões com o Estado, esse só com o Estado. Esse segundo contrato, ele tem um atraso maior que 90 dias depois da emissão da nota. E aí, isso também é inédito no Estado. Eu estou falando de plantões de Valfredo Gurgel, Deoclésio Marques, Santa Catarina, uma coisa que nunca aconteceu antes no Estado e que está acontecendo agora. Esse atraso ele se prolonga por tempo muito aquém que a gente conseguiu ver já na história desse contrato que nós temos. E a gente está preocupado com a continuidade de prestação de serviço, não é nem pela cooperativa, é como é que eu convenço o profissional que trabalhou no início do ano ficar o ano todo sem receber o dinheiro. Eu não consigo a mão de obra, não é nem que eu não queira, eu não tenho como forçar a pessoa. Isso se assemelha, por exemplo, a uma situação de que eu obrigo a pessoa a trabalhar sem receber uma escravidão. Eu não tenho como obrigar, eu não tenho essa força como cooperativa de obrigar a pessoa a trabalhar sem receber. Doutor Vinícius, e o que a Secretaria de Saúde ou a gestão, o secretário da Fazenda, o que o governo do Estado e também a Prefeitura do Natal tem falado à Copanest com relação a esses atrasos? Bom, o governo do Estado, de forma surpreendente para a gente, porque a conversa era justamente de adequação e garantias não só a Copanest, como aos hospitais também. Os hospitais têm dívidas enormes. Então, conversou com todos nós, dizendo que as contas estavam em melhora, que estava uma situação grave, mas que tem perspectiva de organizar. O secretário de Planejamento foi com essa reunião, dando garantias, falando, olha, nós estamos aqui com comprometimento de um pagamento regular a partir de agora. No mês seguinte já não houve, a situação mudou do dia para a noite. Então, assim, a conversa realmente é a falta de dinheiro nos cofres públicos, sendo gerenciado para priorizar a saúde. E o município, a gente já sabe que tem um problema crônico de financiamento, né, em relação a esses valores. Uma das soluções que a gente aponta, como a gente não é o gestor, mas que é possível de ser feito, por exemplo, o Estado ele tem contrato de cirurgias eletivas junto com empresas secundárias de prestação de serviço para cirurgias de vesícula, por exemplo, às vezes faz mutirão de algum tipo de cirurgia. Só que entre essas cirurgias eletivas e a cirurgia de urgência e emergência, que a pessoa já está morrendo, a pessoa já está em situação grave, a gente tem que priorizar as urgências e emergências. Então, assim, não dá pra gente fazer o a mais se o feijão com arroz não está sendo feito, se o básico não está sendo feito.
Então é hora a gente querer fazer assistência de forma ampla para se atender o máximo possível, mas não ter a contrapartida de conseguir organizar a parte de gestão e financiamento desses processos. A gente tem que repensar essa gestão, se essa gestão consegue abarcar todos esses procedimentos e até que ponto a gente vai ficar tendo esse investimento tão amplo, mas sem ter o dinheiro para financiar. Né? Em meio à notícia de recordes de arrecadação de ICMS, o governo não consegue normalizar, em né, agosto, o pagamento de a gente fornecedores. teve, né, a notícia da segunda maior alta de arrecadação com ICMS do Rio Grande do Norte, mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais arrecadados. Doutor Vinícius, e dito isso que falou Lícia e Pedro, por que a Copanest ainda não ajuizou uma ação para fazer o bloqueio nas contas, tanto do governo do estado quanto da prefeitura? Ótima pergunta. A nossa busca sempre é uma busca de um entendimento de diplomacia e conversa, buscando sempre evitar essas situações. No caso das cirurgias, houve durante o mês indicações da Secretaria Estadual de Saúde da possibilidade de pagamento. Então, indicações, promessas. Promessas, isso. Na busca de falar, olha, semana que vem eu tô com dinheiro na conta, provavelmente eu vou conseguir pagar. Aí na semana seguinte, de novo, olha, desculpa, semana passada não deu. E isso a gente vai se prorrogando, por exemplo. Assim, a gente tá falando sexta-feira agora, dia 29, eu acho, né? Então, assim, a pessoa chega pra você, olha, eu não tenho, mas sexta-feira que vem eu vou ter. Aí você também fala, olha, primeira vez, pode ter atraso no processo, você espera uma semana, na semana seguinte, olha, quarta-feira. Quando chegou no meio do mês, a gente falou, olha, não tem mais como, já é dia 15, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou fazer alguma indicação. Juntou-se com os cooperados, a primeira solução foi o quê? Indicação de paralisação e, possivelmente, caso não haja esse pagamento mesmo, a segunda solução é pedido de bloqueio. Só que o pedido de bloqueio ele acaba acontecendo de uma forma, às vezes, que não é tão rápida, porque é uma decisão jurídica e requer outros aspectos. Não existe nenhuma garantia de bloqueio. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que pedir o bloqueio, eu também tenho que tomar uma atitude de ação. E aí eu começo a perder o controle sobre a mão de obra, que somos nós mesmos, os médicos. Então, como é que eu convenço, mais uma vez, nesse cenário de uma arrecadação recorde do Estado, que o Estado está arrecadando valores cada vez maiores, num Estado, numa situação de que está tendo investimentos em outras áreas, como área de festa, nenhum prejuízo, nenhuma discriminação com relação a isso, mas a gente tem que pensar o seguinte, se fosse na nossa vida, o que é mais importante, a festa ou salvar uma vida que está morrendo do outro lado? Acho que ninguém tem dúvida. Então, assim, está na hora de a gente priorizar a saúde na realidade. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando com as duas linhas. A parte jurídica, com a nossa assessoria, que está em paralelo, que demora um pouco mais, tá? E a parte também de ação, porque a mão de obra ela começa a desorganizar. Sem a perspectiva de pagamento, eu não tenho como obrigar ninguém a ficar trabalhando sem ter a remuneração, uma mínima remuneração. Lembrar que esses valores do SUS são valores que muitas vezes são menos da metade do que é pago usualmente no mercado. Então a gente já tem feito um trabalho de um financiamento bem menor para facilitar o SUS, para ter acesso para todo mundo, para fazer a parte de responsabilidade social da cooperativa. Mas mesmo com os valores a menor, a gente não consegue manter o pagamento em dia. Então, o serviço aqui, só para informar a população, a partir de domingo, cirurgias eletivas, caso não tenha nenhuma reviravolta, Isso. cirurgias eletivas vão estar suspensas. Isso. E a gente continua aberto para conversa e negociação, porque a nossa ideia, veja, o anestesista, o médico, ele não recebe. O nosso paciente, ele também não é atendido. O único beneficiário não é a gente, não. Quem deixa de ter dívida não somos nós. Então a gente tem que pensar realmente assim, parar só é bom na realidade, muitas vezes, para quem está pagando a conta. A gente realmente que presta o serviço deixa de ganhar, o paciente deixa de ser atendido. Então não é ideal para ninguém. E é uma pena que uma notícia como essa da categoria dos anestesistas, recentemente a gente falou da categoria dos ortopedistas, em meio à saúde, a gente consiga repetir em meio um efeito looping os atrasos do governo com relação a esses fornecedores da saúde. Uma pena. E fica o desafio aqui para a próxima vez, doutor Vinícius, chegar com uma boa notícia. Viu? Verdade, tá o doutor. desafio. Muito obrigada, doutor. Seja sempre bem-vindo a retornar e eu espero que com boas notícias, sucesso e sorte, né, nesse desafio aí. Agradeço o espaço e a gente vai estar à disposição também para prestar esclarecimentos e tomar as melhores medidas para a gente passar logo o mais rápido possível dessa situação. Com certeza, Sistema Tribuna, Jovem Pan News Natal, Portal Tribuna do Norte, Jornal Tribuna do Norte vão acompanhar o caso. Quando tiver um desfecho, a gente vai noticiar também. Isso mesmo. 8 horas e 37 minutos. Repita. 8h37, chegou o momento, vamos conferir a coluna de Alex